alguns gestos wittgensteinianos: deitar fogo, acrescentei destruir, deixar cair, perder, o medo de perder, voltar atrás, continuar e começar. Não são gestos wittgensteinianos no sentido mais preciso do termo, são gestos que eu pedi empréstimo a Alain, um filósofo que eu muito estimo, de uma obra, retirei-os de uma obra que se chama Minerve ou de la Sagesse, que alguns conhecem bem. Deixar estar, tomar conta. Acrescentei deixar estar e tomar conta. Desde o Tractatus, que a relação de Wittgenstein com o ceticismo não poderia ser formulada de modo mais claro. Digo-vos qual é a passagem: 651, conhecida a todos vós. O ceticismo não é irrefutável, mas manifestamente absurdo, unsinnig, sem sentido. Quando alguém quer duvidar, e não pode fazer perguntas. E depois continua, pois a dúvida só pode existir quando existe uma pergunta, e uma pergunta só pode existir quando existe uma resposta, e esta só pode existir quando pode ser dita. Ele sublinha pode e dita. Sendo irrefutável, o ceticismo é insustentável. Isto é absurdo, pois onde se pode fazer uma pergunta, pode dar-se a resposta, e só há dúvidas se pudermos fazer perguntas. To Professor Thomas Baldwin, I have the title in English. I have added some new verbs, a few Wittgensteinian gestures: to set on fire, to destroy, to drop, to lose the fear of losing, to go back, to dissolve, to continue, to start, to let it as it is, to take account of. And my idea is that Wittgenstein is a peculiar form of antiseptical. That is to say, I see the anti-scepticism in Wittgenstein as a critic against idealism. And then he only thinks sceptical ways of thinking, of seeing, in this realm of idealism, and is really against idealism. He's a convicted realist, but a realist not empiricist. Then it's a kind of originality that is always taking new forms, because it's very hard to develop this kind of idea. And I begin with a passage of the Tractatus 6.51, when he says that Skeptizismus ist nicht unwiderleglich und dann offenbar unsinnig. I will read almost all the quotations in English, but I will speak in Portuguese. But I hope that you will be able to follow the path I have chosen. Parece-me que o ceticismo esteve sempre ligado em Wittgenstein, e parece-me também que estará sempre ligado até ao fim a um certo ponto de vista idealista sobre a possibilidade do conhecimento do mundo e sobre a existência do mundo um dos outros. Não é a existência do mundo, é a existência do mundo assim e assado. O modo de ser do mundo. Este anticeticismo procede seguramente de uma convicção nunca abalada de realismo, que teremos de esclarecer no que respeita ao uso particular que Wittgenstein faz de realismo original, um realismo não empirista. O que constitui, por assim dizer, o tom e mais tarde a substância de todo, quer dizer, o tom do Tractatus e mais tarde a substância, no meu entender,
de obras como as investigações filosóficas sobre a certeza em particular. Quer dizer, o Tractatus, a possibilidade de representar o mundo e o modo como o mundo existe não são objeto de investigação, de indagação. Não há nenhum inquérito sobre se o conhecimento é possível, isto é, se o mundo é representável, nem há nenhuma indagação sobre a certeza do existir assim assado do mundo. E a lógica sustenta essa certeza. A lógica está antes do vi, do modo como tudo acontece, das relações entre os estados de coisas, mas não do vaso. A existência não se trata da existência do mundo. Mas a certeza trata-se da existência. O problema é da existência. Mas é muito interessante que o problema da existência do mundo estará sempre ligado ao modo como nós aprendemos a falar. Portanto, trata sempre do como, e da relação do como com o vi. A fórmula futura mais concisa e fina, afinada, apurada deste realismo não empirista está nas Remarks on the Foundations of Mathematics, que aliás houve uma conferência da Sofia Miguel sobre isso. Not empiricism and yet realism in philosophy, that is the hardest thing. É a coisa mais difícil e é a coisa que vale a pena. Acompanhando este anticeticismo, que eu caracterizei desta maneira, no seu realismo original, deparamos com outra disposição do pensamento em Wittgenstein, que é o solipsismo, que se mostra nas afirmações de com a morte o mundo não se altera, mas cessa, 6, 4, 3, 1, wir beim Tod, die Welt sich nicht ändert, sondern aufhört. A outra, podíamos escolher outras, mas estas duas acho que são exemplares. A outra é 5, 6, 3, eu sou no mundo, 5, 6, 3, ich bin meine Welt, 563, ich bin meine Welt, entre parênteses, der Mikrokosmos. Sabendo que estas duas afirmações, entre muitas outras, carecem de condições lógicas, isto é, nós não podemos considerá-las nem verdadeiras, nem falsas. No quadro do Tractatus. É neste quadro que eu gostaria de partir para tentar mostrar que o realismo não empirista se mantém incólume, isto é, e o anti-ceticismo ligado a este realismo não empirista, se afina, se apura. Aquela citação das Remarks on the Foundations of Mathematics é, para mim, o ponto, a melhor expressão e concisa. A vida inteira de Wittgenstein, e, portanto, o seu anti-ceticismo, que é um anti-idealismo, se expande sob formas implícitas, às vezes até herméticas. Pelo menos nós não damos muitas vezes por elas quando estamos a ler. Às vezes, à 10ª vez que lemos, damos por isso. Às vezes, nem isso. Tem que ser mais. No âmbito da sua compreensão da linguagem como jogo. É aí que o seu anti-ceticismo se mostra de maneira mais clara. E no âmbito do método próprio da filosofia, conduzir à resolução dos problemas filosóficos. Como se apresenta já no Tractatus, o melhor método, o ponto é 613, eu vou ler em alemão, não tenho aqui essas coisas que não tenho em inglês, tenho uma edição muito antiga, alemã, espanhola, pelo visto a tradução espanhola tem pontos que não é muito feliz, mas eu sempre li a parte alemã e está sublinhada e nunca mais li outra. Então, perdão, eu disse 613, mas não é 613. 613 é sobre a lógica, isto keine Lehre, não é uma doutrina, sondern ein Spiegelbild der Welt, mas sim uma imagem reflexa do mundo. Sobre o método, mais adiante, perdão. 6.53. Exato. É isso mesmo aqui. É isto exatamente, Richtige Methode. 6.53. Eu vou ler em alemão, depois digo em português. Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die, nichts zu sagen, als was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaft, also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat, und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend,
hätte nicht das Gefühl, dass wir in Philosophie lehrten, nicht, er hätte nicht das Gefühl, aber sie, sublinhado, werden ein streng rígida. Então, verdadeiramente, a filosofia seria propriamente este: não dizer nada, só dizer, não dizer mais nada do que aquilo que se pode dizer, isto é, proposições das ciências naturais. Portanto, uma coisa que não tem nada a ver com a filosofia. E então, sempre que alguém quisesse falar de metafísica, demonstrar certos sinais nas suas proposições não tinham sentido. Não tinham nenhum sentido. Este método seria para alguns insuficiente, insatisfatório, unbefriedigend, não daria nenhuma alegria. Ele teria o sentimento de que não lhe estávamos a ensinar filosofia, mas este método é o único verdadeiramente correto. Portanto, este método de filosofia é um método de renúncia, de abdicação, estudar filosofia, justamente porque a filosofia não é uma doutrina. A filosofia não se pode estudar porque a filosofia não é uma doutrina. Não, a lógica também não é uma doutrina, tal como ela apresenta, mas a filosofia, enquanto uma forma da expressão da lógica, é verdadeiramente a não doutrina por excelência. A filosofia, tal como Wittgenstein pensa aqui no Tractatus, tem a ver com um modo de viver e com sentimentos associados a esse modo de viver. Mais tarde dará um passo adiante, por exemplo, nas investigações filosóficas 109, que eu creio que tenho aqui em inglês, exato. It was correct that, Philosophical Investigations, paragraph 109. It was correct that our considerations must not be scientific ones, and we may not advance any kind of theory. There must not be anything hypothetical in our consideration. All explanation, erklärung, must disappear, and description alone must take its place. And this description gets its light, that is to say, its purpose, Zweck, from the philosophical problems. These are, of course, not empirical problems, but they are solved through an insight, Einsicht, in the workings of our language. Eu aqui gostava de interromper porque Sprache em alemão tanto pode ser traduzido por language como language em inglês, tanto pode ser traduzido em português como língua ou linguagem. No meu entender, quase sempre Wittgenstein está a pensar em língua, está a pensar na língua que nós aprendemos, na multiplicidade das línguas humanas e menos no sistema que se chama linguagem. Claro que ele diz que a linguagem é um jogo e nós percebemos que não é esta língua nem aquela, são todas as línguas, mas ainda assim o modelo de pensar a linguagem é sempre a língua materna. Assim eu o vejo, pelo menos. Portanto, but they are solved through an insight in the workings of our language, and that in such a way that these workings are recognized, despite, sublinhado por ele, an urge to misunderstanding them. The problems are solved not by coming up to new discoveries, não há novas descobertas na filosofia, isso há na ciência, but by assembling, reunião, recolha, that we have assembling what we have long been familiar with. Philosophy is a struggle against the bewitchment of our understanding of the researches of our language. Por exemplo, on certainty, paragraph 435, one is often bewitched by a word, for example, by the word no, wissen, que é uma das palavras mais usadas, talvez um milhar de vezes, sobre a certeza, e por causa dos textos de Moore sobre aqueles tuísmos, como ter a certeza que tem um corpo, ou ter a certeza que nunca saiu da Terra, antes das viagens interplanetárias serem tornadas possíveis. Nos parágrafos das investigações filosóficas 133,
126, 127, etc., nós percebemos que a abstenção se começa a transformar em aceitação. Em particular, parágrafo 344, sobre a certeza, Uncertainty 344. Eu uso sempre a outra porcaria aqui, é muito difícil. My life, ele sublinha, life, consists in my being content to accept many things. Mansion, diz ele. Transforma-se em aceitação, em atenção, em tomar conta, o tal account of, do Philosophical Investigations, paragraph 655. Tenho aqui, 655. Mais para trás. The point is not to explain a language game by means of our experience, but to take accounts of a language game. Rejeitando qualquer inferência, qualquer dedução, qualquer teoria e separando irrepreensivelmente a filosofia da ciência. Eu gostaria de ler uma passagem dos Denkbewegungen, ou das Denkbewegungen, onde ele diz uma coisa muito interessante, é página, page 65. A tarefa da filosofia consiste em sossegar o espírito no que respeita a perguntas que não têm sentido. Quem não está inclinado para estas perguntas não precisa de filosofia. The task of philosophy, obrigado, is to soothe the mind about meaningless questions. Whoever doesn't tend to such questions doesn't need philosophy. É extremamente interessante esta passagem, porque se mostra que a filosofia em Wittgenstein é uma necessidade claramente existencial para se sossegar, para perder o medo, para perder a angústia, mas cada vez mais também para passar acima de atitudes muito perentórias como calem-se ou disto não tens falado. Ele abdica dessas atitudes perentórias, dessas atitudes tipo injunção, para aceitar que as coisas se passam assim. Aqui talvez se encontre um ceticismo propriamente dito, não uma argumentação. Eu acho que ele aqui, o seu anticeticismo, acho que toma formas variadas. Não uma argumentação contra a impossibilidade da certeza ou da teoria, mas um esforço harmónico, um esforço de aproximação harmónico à vida, no sentido de deixar cair a vontade de impor uma atitude, como eu já disse, a injunção ao silêncio, deixar cair imagens de rejeição, por exemplo, a imagem da prisão, a linguagem e as línguas como prisão, que ele declara, por exemplo, na Conferência sobre Ética. Ainda há uma passagem das investigações filosóficas em que ele fala de prisão, mas de resto ele deixa cair a imagem da prisão, não convém. Mas, por exemplo, nos Denkbewegung, page 63, ele diz, faz esta afirmação extraordinária: Wir sind in unserer Haut gefangen. Nós estamos presos na nossa pele. É claramente a afirmação de alguém que tem dificuldade em respirar, de alguém que gostaria de sair para fora da Terra. E Wittgenstein, a pouco e pouco, e claramente, isto já é no ano 32 que ele diz isto, mas no ano 49 já não diria tal. Ele acha mesmo que só se pode fazer filosofia através de tudo que nós sabemos sobre a Terra, como diz nas observações sobre o ramo dourado, sobre Fraser, as estações do ano, os animais, a fome, a sede, ou melhor, a alimentação, a bebida, o sexo, as relações entre os homens e os animais, as relações dos homens entre si.
tudo o que à nossa volta vem ter connosco periodicamente, isso faz parte da filosofia. Ele não poderia dizer tal no ano em que estava a pensar que a pele era uma forma de prisão. Dispõe-se então a aceitar, como vimos no parágrafo 344, portanto, sobre a certeza, e a surpreender exemplos de aceitação que estão carregados daquilo a que ele chama gramática ou lógica. Que se tenha uma e outra vez de mergulhar nas águas da dúvida. Gostava de ler essa passagem que vem Remarks on Fraser's Golden Bull, page, Philosophical Occasions, page 190. One must start out with error and convert it into truth. That is, one must reveal the source of error, otherwise hearing the truth won't do any good. The truth cannot force its way in when something else is occupying its place. To convince someone of the truth, it is not enough to state it, but rather one must find the path from error to truth. Ele underlines, sublinha the path from error to truth. E depois há um espaço e continua. I must plunge onto the water of doubt again and again. O que é esta dúvida? Esta dúvida é um exercício de limpeza, um exercício de clarificação, um exercício para provocar experiências de perder o pé, provocar nele próprio a angústia, por hipóteses que ele nunca pode subscrever. Ele faz isto teatralmente, inventando cenas, que são os tais de Duncan Experimenta. A dúvida, então, é este exercício que se manifesta sob a invenção de cenas, que aceitam que os conceitos não podem deixar de ser desfocados, de estar desfocados, porque eles estão imersos na vida, que não conhece linhas puras de fratura, conhece sempre linhas de passagem. Os historiadores têm esse problema. Inventaram um ano para a Idade Média começar, inventaram um ano para o Renascimento começar, e depois nós começamos a ler os autores e percebemos que não é assim. Que Dante é profundamente renascentista e é totalmente medieval. É muito interessante perceber isso. Mas isso não invalida que o esforço da distinção não seja fértil. Deve ser visto como ele é. É um esforço que não tem eficácia, que não é definitivo, é parcialmente eficaz para nós nos podermos orientar, sobretudo quando os anos já são muitos. Os gregos não tinham esse problema, por exemplo. Não tinham o problema da datação. É só quando há muitos anos é que o problema começa. Então ficamos um bocado confusos. Mas quando são anos a mais, datação ou não datação, para nós é igual ao litro. Se for 10 milhões de anos de luz, é realmente inútil tentar dizer. Isso é um conceito claro, porque é completamente desfocado. Isso então é completamente desfocado. Nós não sabemos o que estamos a dizer quando falamos em 10 milhões de anos de luz. Wittgenstein dá muitos exemplos nas discussões filosóficas sobre conceitos focados, dificuldade em separar com clareza isto e aquilo. Por exemplo, encontramos no canto da rua Augusta com os correieiros. Alguém dirá, mas isso não é nada preciso, quer dizer, o ponto exato. Wittgenstein interroga sobre o conceito de precisão e sobre as ilusões de uma precisão que pudesse ser operatoriamente definida. É muito preciso dizer o canto da rua. Nós sabemos o que isso quer dizer. Aprendemos a esperar pessoas em cantos de ruas ou no café X. Não sabemos o número da rua do café X, mas conhecemos o café, nem sabemos o nome do café. E aquele café que fica ali, sabes, quando se vai não sei para onde e chega. Na filosofia passa-se exatamente assim, como com o café ou quando se atua. Então, o que fazer com um filósofo que quer deixar tudo como está?
Chuta, já fiz esta pergunta uma vez, eu acho que me esqueci aonde, em que obra, não sei se é no texto sobre questões morfológicas do livro sobre morfologia, não sei se é noutro. Não posso deixar de citar o comentário de uma colega vossa, Ana Isabel Bastos, que me enviou há pouco tempo, a propósito do seminário de Metodologias em Filosofia, que tem como objeto de leitura pela terceira vez sobre a certeza, e o que ela diz é que não se pode fazer nada com Wittgenstein. Eu vou ler o texto em português e depois vou tentar traduzir, ou então se calhar vou tentar já traduzir, mas tenho medo que vá sair muito macarrónico. Eu vou dizer em português e depois vou pedir aqui uma ajudante. Imagino que ao cabo de umas décadas dedicadas à filosofia, ler e estudar Wittgenstein é como chegar à Terra Prometida. Finalmente alguém que confirma que, após tantas teorias, tantos problemas, tantas questões, tantas dificuldades, teses e discussões sempre recomeçadas, o essencial do filosofar é, afinal, viver. E viver como vivemos todos, esquecendo que isso é um problema para os filósofos, vendo-nos a nós, os que estudamos filosofia, de novo imersos na maravilha do mundo, como se, após uma longa jornada, fôssemos trazidos de novo de volta à casa. É assim que vê. Então podemos continuar, mas aqui continuar é regressar ao início, aos gregos e aos medievais. É isso que retiro de Wittgenstein. Não creio que seja possível fazer-se algo a partir dele, continuando ou investigando o seu pensamento. Wittgenstein é uma caixa fechada, inútil de abri-la para quem o compreende. É como substituir um bom intérprete de Mozart por um musicólogo falando sobre a forma sonata. I would like to translate to Thomas. It is an email that a student, doctoral student, sent to me with some remarks on our sessions about methods in philosophy, where we are reading Uncertainty. And she says like this: I imagine that at the end of some decades dedicated to philosophy, to study and to learn Wittgenstein, it is the same as to arrive at the promised land. Finally, someone that confirms that after so many theories, so many problems, questions, difficulties, theses and discussions, always beginning and re-beginning, the essential element of philosophizing is living. And living as we all live, forgetting that this is a problem to the philosophers, and to see ourselves, we that are students of philosophy, once again immersed in the marvelous, o encanto, a maravilha do mundo, the wonder, obrigado, the wonder of the world. It is as if after a long journey we were back at home, and she asked me, it is like this that you see Wittgenstein? If it is so, we can continue. But here, continue, is to go back to the beginning, to the Greeks and to the medieval philosophers. It is this thing that I read in Wittgenstein. I read in Wittgenstein. I don't believe that it's possible to make anything with him. To research continue to research his thinking. Wittgenstein is like a box that we cannot open. It is worthless to open this box for the one who doesn't understand these things. It is like to replace a good interpreter of Mozart by a
musicologist, talking about the fourth sonata. For me it was very, very important to have received this message, this email, because I think that parece forgive me, but as I'm speaking, it's very hard to me to speak in English and then I continue in Portuguese, because I have some notes here in Portuguese. Eu acho que é um pouco como um caso do Nietzsche, tal como Colli vê Nietzsche. Colli considera que não é preciso interpretar Nietzsche. Nietzsche não precisa de intérpretes. Isto é, de pessoas que dedicam encontrar isto e aquilo e até encontrar isto contra aquilo. E eu vejo que em Wittgenstein é um pouco assim, com a agravante de, ao contrário de Nietzsche, ele quase não ter publicado nada em vida. Nietzsche publicou muito. Apesar das obras inéditas serem em número tão elevado, ou mais elevado, mas pouco mais do que as publicadas, é um filósofo que realmente publicou constantemente durante a sua breve vida de lucidez. Ao passo que Wittgenstein foi de uma parcimónia absolutamente única. Isso torna ainda mais questionável a interpretabilidade dele. Portanto, nós sentimos, eu sinto, quando estou a interpretar Wittgenstein, que estamos sempre prestes a trair Wittgenstein. Estamos a fazê-lo dizer isto e aquilo, e a fazer dizê-lo isto contra aquilo. Agora vamos ao deitar fora, ao deitar fogo. O deitar fogo é uma imagem dele. To set on fire, Denkbewegungen, page 64. Ele diz assim, é muito impressionante isto, eu vou ler ele lá depois traduz em português. Wenn mein Name fortleben wird, dann nur als der Terminus ad quem der großen abendländischen Philosophie, gleichsam wie der Name dessen, der die Alexandrinische Bibliothek verbrannt ou angezündet hat. Se o meu nome perdurar, então ele há de ser visto como o terminus ad quem da grande filosofia ocidental, por assim dizer, como o nome daquele que deitou fogo à biblioteca de Alexandria. É muito importante, para começar, esta última afirmação não podia ser mais terrível, pelo que ela implica, como nós sabemos, o que implica esta afirmação, e ele não ignora o que ela implica. Mas a primeira parte desta nota é também muito importante. Ele vê-se como o terminus ad quem de uma certa maneira de fazer filosofia. Ele vê-se como alguém que I destroy, esse tal tema musical que ele ouviu e não sabe o que é, e que escreve uma breve partitura, e que tem a ver com a dissolução daquele parágrafo 109 das instituições filosóficas e muitas outras passagens, tem a ver com uma consciência de que a filosofia dele, mas não só a dele, acrescento eu, tem um elemento de violência que não se pode extirpar. Desde aqueles chamados pré-socráticos, que esse elemento é evidente e claro, mas nunca foi claro que esse movimento seria um ato de fazer tábua rasa. Nunca foi tão claro, porque há momentos, em alguns filósofos, em que parece também é essa ideia de fazer tábua rasa, não é? Esse queimar no terreno. Eu não volto a afirmar tal. Eu encontro um paralelismo entre esta afirmação e uma outra que é uma espécie de simétrica, tão terrível como esta, que é de Hermann Roth, que diz que se sente como alguém que está a escrever à pressa, está a acabar à pressa um livro para o ir colocar na biblioteca de Alexandria antes que lhe ponham fogo.
Estão a ver como a ideia é tão terrível e tão diferente, é absolutamente extraordinária. Porque essa ideia, que é, o Manel riu e é mesmo, nós não podemos deixar de rir, porque é um ato de humor que só um judeu é que podia assumir, na verdade. É o humor mais negro que se possa imaginar. É alguém que sabe que não pode deixar de escrever e alguém que sabe que ninguém vai ler. É isto que ele sabe. Nisso é como nós todos. Estamos bem, quer dizer, não, estamos bem acompanhados. Não sei se eles estão bem acompanhados de nós, mas nós estamos bem acompanhados. Mas Wittgenstein não afirma isso aqui, mas todos os adiamentos de publicar as investigações filosóficas têm a ver com isto. Tem a ver com a consciência de que vai ser mal lido, de que não quer ser lido. Isso para mim é mais um argumento para a sua não interpretabilidade, digamos. Continuando, não sei se tem... acentuar, então eu gostava de acentuar este elemento destrutivo. Por um lado, ser o fim de uma cadeia, e por outro lado, ter a consciência que isso é que ele é um elemento destrutivo que termina uma cadeia. Mas também ele tem a consciência que inicia uma nova era, também aqui nos DECPV, ou nas DECPV, porque diz que ele deu origem a uma nova era com o modo como pensou a causalidade de tratados. Ele tem a consciência disso. Ele tem a consciência disso e também tem consciência de que ter descoberto, ter surpreendido a linguagem como jogo é o início de uma nova era em relação ao que seja uma proposição, por exemplo, ou uma frase, como talvez seja a melhor maneira de traduzir, usar-se nos textos mais tardivos. Perder. O medo de perder. O medo de perder é muito interessante. É um texto também, que já tem a tradução inglesa facultada pelo Nuno, das Denkbewegung, dos anos 30. It is always a terrible thing for me to think that my vocation depends on a gift that could be taken away from me at any moment. Este medo de perder é constante em Wittgenstein. E sobretudo em certas fases da vida dele, eu acho que nestes anos 30, nestes anos tão ricos, tão férteis, tão angustiantes para ele, este medo de perder, o medo de esquecer o que já pensou, por exemplo, o medo de enlouquecer, nestas DECPV aparecem nas cartas a ideia que a aula da filosofia acabou, por exemplo, e acabou porque os filósofos são especialistas, tal como os físicos ou os biólogos são como emissários de uma disciplina, de um curso, de uma universidade, de uma editora, por aí adiante. Estão demasiado vinculados a uma série de condições, no nosso tempo cada vez mais terríveis, como sabem, cada vez mais pesadas e cada vez mais inúteis, parece-nos, a nós, de servidão. A filosofia está mais presa a esses operadores de servidão. Quem dá aulas sabe isso, em qualquer lugar que dê aulas. Então, deixar cair, como já vimos, não vou acentuar, vou só acentuar lembrar, as imagens da prisão, a falta de ar por ser terrestre, por viver na Terra, isto é, o amor pela Terra toma a dianteira, deixar de lado as hipóteses, as inferências, as conclusões, etc. Voltar atrás. Voltar atrás, to go back, nunca está certo de que firmou a sua compreensão. Nós temos em muitos textos de Wittgenstein a sensação do déjà vu. Muito. Primeiro porque isso é uma técnica, é um estilo. E é uma técnica de cópia e tesoura. Isso sabe muito bem o Nuno, que estudou os manuscritos. E as cópias, quando fizeram os manuscritos, e depois passar à máquina, e depois voltar a cortar a situação à máquina. E uma coisa que estava numa página passar para a página anterior ou para a página posterior. Isso tem a ver com o modo de pensar de Wittgenstein. E isso não pode ser apagado, porque isso é aquilo que nós em filosofia chamamos método.
e que em Wittgenstein também é método, mas é sobretudo a respiração dele, é o estilo dele. E não há outro método em Wittgenstein. Portanto, o método deixa de ser não te ocupes da filosofia porque só dirás disparates, só te tentarás convencer os outros retoricamente aquilo em que tu nunca terás meios para avaliar. Portanto, o melhor é sentires a divindade e calaste sobre Deus, entre outras coisas. Ou, por exemplo, sentires o sentido do mundo e não perorares sobre o sentido do mundo, porque vais cair grotescamente já numa hipótese e depois numa teoria. Mas não é isso que ele vai fazer, é não corrigir. Não corrigir os que pensam assim ou que pensam assado. A atividade de Wittgenstein não é de corrigir ninguém, é de se clarificar e de não se enganar a si próprio. Isso pode converter-se num modelo em relação aos outros, mas não é uma correção aos outros. É muito importante que não é... Em Nietzsche, há muitas vezes essa tentação de corrigir, de correção. Em Wittgenstein, nunca. A não ser no Tractatus, e às vezes em relação a alguns amigos, mas essa tentativa de correção tem mais a ver com a paixão amorosa, com a amizade e com a convicção daquele momento do que com uma teoria, como é evidente. Não tem nada a ver com isso. Bem, então essa sensação do já vu e do já entendu é muito repetida no leitor. E por outro lado, nós percebemos que não demos atenção que a repetição deu-se, mas havia uma pequenina variação. Nós não notamos. E essa pequenina variação é um salto enorme, às vezes mortal para o nosso próprio equilíbrio. Outras vezes, finalmente, Wittgenstein mostra com clareza que está insatisfeito. Não só não está convencido que aquilo esteja bem expresso, como não está convencido que esteja bem pensado. E esses atos de Wittgenstein não são em todas as páginas, mas têm uma constância que mostra o modo como o pensamento dele evolui. Nós temos essa capacidade de ver o laboratório de Wittgenstein quando estamos a ler Wittgenstein, mesmo que não estejamos a ler os manuscritos, mas estamos a ler aí ainda mais, claro, mas estamos a ler boas edições, temos essa possibilidade. Portanto, há uma espécie de sempre cair em si de Wittgenstein, mais do que em qualquer outro filósofo que eu conheça. A dúvida em uncertainty. Continuar e começar. Continue e begin to continue. We are about to Alain, to a French philosopher, from a work Minerve ou de la Sagesse. Continuar. Não recuar atrás do começo. Desde o início que estamos a continuar, porque aprendemos a falar. Desde o início. Eu gostava de ler algumas passagens sobre a certeza, aqui, como tenho aqui, eu vou ler a edição inglesa. Paragraph 3, 5, 4. Doubting and non-doubting behavior. There is the first only, if there is a second. 3, 5, 8. Now I would like to regard this certainty not as something akin to hastiness or superficiality, but as a form of life. Certainty as a form of life. That is very badly expressed and probably badly thought as well. Está para perceber como ele está a pensar. Depois, 341. 341. We know, no. The questions that we raise and our doubts depend on the fact that some propositions, I would prefer sentences, are exempt from doubts, are as it were like hints on which those turn. 446.
But why am sublinhado, so certain that this is my hand? Doesn't the whole language game rest on this kind of certainty? Or isn't this certainty already presupposed in the language game, namely by virtue of the fact that one is not playing the game or is playing it wrong if one does not recognize objects with certainty? Nós temos que ler este em ligação com estes dois. A number 66, esse é fundamental, que é: the difficulty is to realize the groundlessness of our believing. E a outra é 471. 471. It is so difficult to find the beginning, sublinhado por ele, underline beginning, or better, it is difficult to begin at the beginning and not to try to go further back. And the last one, 475, language did not emerge from some kind of raciocination. Raisonnement. I would translate raisonnement as raisonnement in English, porque eles querem em francês. Die Frage ist nicht aus einem Raisonnement hervorgegangen. Estes parágrafos, creio eu, que colocam a questão do não ceticismo de Wittgenstein numa escala e num quadro que mantém, quer dizer, a escala afinou-se, mas mantém-se o quadro. Isto é, ele é um anticético no sentido de ser um anti-idealista, claramente. E ele percebe que o idealista não pode ser criticado com evidências empíricas. Não são as evidências práticas. Eu tenho mãos porque escrevo. Vem, caneta na mão, agora vou escrever. Para um idealista ele dirá: não, isso eu faço. Eu agarro na caneta, escrevo, etc. Vou aperto de mão. Mas é outra dúvida, é uma dúvida que está atrás dessa. E o que Wittgenstein quer mostrar é que atrás daquela dúvida não há nenhuma dúvida, e que pegar em canetas e escrever podem não ser descrições de gestos empíricos, podem ser descrições de jogos de linguagem e, nessa altura, fazem parte da lógica ou da gramática, como quisermos. Isto é, fazem parte daquele princípio de todos os princípios atrás do qual nós não temos de recuar, que é aprender a falar. A existência das minhas mãos, da minha mãe, do mundo, não é objeto de indagação, para Wittgenstein, depois do Tratados. E, portanto, não é objeto de demonstração. Eu não tenho meios para demonstrar a existência do mundo. A existência escapa a qualquer demonstração, porque nós estamos nela, como ele diz. Nós estamos em vida. É como demonstrar que estamos vivos. Por isso, da demonstração de que existe, por exemplo, um planeta X, que havia uma pessoa que não sabia que existia e com cálculos astronómicos faz a demonstração, não se deduz a existência do mundo. Não há nenhuma demonstração científica que permita conduzir à demonstração da existência, porque a demonstração científica é sempre a demonstração do como, e a existência é demonstrável, não porque a linguagem não esteja preparada para a demonstração, mas porque a linguagem está imersa na vida, o jogo de linguagem está imerso na vida, e a vida é uma operação na qual nós estamos dentro, nós não temos de saltar para fora. Portanto, todo o conceito que tende a saltar para fora ou fica com falta de ar, ou conhece experiências de falta de ar, ou conhece experiências de fantasia, que podem ser muito satisfatórias, darem muito prazer, mas não adiantam nada para o caso. O importante é saber como é que nós sabemos que temos mãos. Como é que nós sabemos que o mundo existe? A nossa mãe ensinou-nos, sem nunca ter dito que o mundo existia.
como o gato, diz ele, não sabe que há o rato, mas caça o rato. E a criança não sabe que há o leite, que o leite existe, mas bebe o leite. A criança não sabe que existe uma cadeira, mas senta-se nela. A criança produz existência, como nós sabemos. O ato infantil é o ato de produção de existência. Não há nada que não exista. Basta a criança começar a jogar, começar a brincar. E não há sonho. O sonho é uma coisa da adolescência. Justamente a distinção entre sonho e habilidade é uma pergunta do adolescente, não é uma pergunta infantil. Digamos que o momento da adolescência é o momento cético por excelência, é o momento que introduz a experiência cética na nossa vida, que não pode ser deitada fora, evidentemente, porque na origem, aliás, o cético, na origem etimológica, é aquele que considera as coisas com acribia. É uma consideração da acribia. Mas o ceticismo a que se está a dedicar Wittgenstein é o ceticismo do idealista, um certo idealismo. Portanto, queria acabar lendo 3 passagens ainda sobre a certeza. Há uma maravilhosa, 315, essa é maravilhosa, 315, que é há filósofos que agem como nós todos, quando andamos à procura de uma coisa que perdemos e abrimos durante 3 dias seguidos a mesma gaveta e despejamos a gaveta toda e voltamos a meter e voltamos a abrir a gaveta e a despejar tudo e voltamos a meter tudo na gaveta e voltamos a abrir a gaveta. Isso pode passar muito tempo. Toda a gente acha que já tive esta experiência. Eu não vou ler o parágrafo 315, que ele é muito longo, só vou referir a paragraph 315. Só vou ler uma passagem da Uncertainty, que é para não ser assim vago. 315 é realmente famoso. It would be as if someone were looking for some object in a room. He opens a drawer and doesn't see it there. Then he closes it again, waits and opens it once more to see if perhaps it isn't there now, and keeps on like that. He has not learned to look for things. And in the same way, these people, há acerca da relação entre um professor e um aluno, e o professor ensina, por exemplo, o número de planetas, a relação entre eles, o sistema solar, e o professor diz, e o aluno diz, e como é que tens a certeza que existem planetas? E como é que tens a certeza das relações entre os planetas com o Sol? E não há nenhuma afirmação do professor que se sustente. Então ele diz, este aluno não sabe o que é aprender. E no limite perguntaríamos, mas de onde é que tu vens? Qual é a tua vida? Quem és tu? Podia ser um extraterrestre que desaparecia logo, por exemplo, naquele próprio momento em que nós fazíamos a pergunta. Depois estávamos a fazer a pergunta e ele, o encanto quebrava-se e ele desaparecia. Podia ser assim. Há feitas terrestres que fazem essas coisas, como nós sabemos. No parágrafo 24, paragraphs 24, 31 and 33, Uncertainty, logo no início. 24. The idealist question would be something like, what right have I not to doubt the existence of my hands? And to that, the answer can be, I know that they exist. But é uma crítica a Moore, por um lado, e ao mesmo tempo é uma crítica a todas as evidências práticas. Depois, a 31, the propositions which one comes back to again and again, as if bewitched, como no caso de abrir a gaveta sem parar, these I should like to expunge from philosophical language. Estes gestos inúteis. E 33, thus we expunge this sentence that don't get us any further. Tem a ver com poder dar um passo mais adiante. Não tem a ver com firmar o passo aqui. Firmar e acabar de dar o passo. É uma expectativa de
continuar o caminho, recomeçando, não é? Obrigada.